Mas meu pai, ele é um africano, cara. Ele só usa bata. Tanto que os africanos vinham pra cá, os angolanos, outros caras, ô, teu pai achava que ele era uma pessoa importante, né, do lado do continente africano, de algum país africano. Eu falei, não, cara, meu pai é brasileiro. Eles falavam, lá em Curitiba, eles falavam, todos os caras que eram de Senegal, falavam, pô, teu pai, ele é mais africano que tudo nós, cara. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast, meu mano Josu na paz. Salve, salve, meu mano. Firmão? Mês de maio, correria. Correria total. Mas só alegria. Mês de maio, né? Começa com dia 1º, dia do trabalhador. E aí você já sabe como que vai ser os outros dias, né? Sim. Pancada, meu velho. Pancada. Estamos no dia 14 de maio. Meio de maio. Voando. Iniciando... Já tá no meio do Q2. É. Logo, logo vem o Tigaracatica, viu? Em junho, esperem a gente aí. Tigaracatica e Copa do Mundo. Exatamente. É isso aí. Estamos a poucos dias também, ó. Olha que legal. Estamos a poucos dias da convocação da seleção brasileira. Exatamente. Se vocês quiserem spoiler, vazou a lista, o TechSec tem aqui. Neymar tá na Copa. Mas antes de iniciar, a gente vai para os nossos parceiros e patrocinadores. E ela, Apura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva, avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! Em um cenário onde as ameaças evoluem constantemente, não basta só ter visibilidade. É preciso agir com precisão. A Qualys lidera essa transformação com o conceito de Risk Operation Center, conectando visibilidade, priorização e ação com um fluxo contínuo. Com uma abordagem baseada em risco real do negócio, você mede, comunica e elimina o que realmente importa. Qualys: medir, comunicar e eliminar o risco cibernético. A maioria dos incidentes acontece não por falta de tecnologia, mas por causa do contexto humano. A Bifish introduz no país uma plataforma criada para transformar percepção em métrica acionável. Gestão de risco humano conecta evidência comportamental, priorização e redução concreta da exposição organizacional. Consciência informa, gestão orienta, proteção efetiva. Valeu, Bifish. Em tempos de alta tecnologia, enfrentamos altos riscos. Sua empresa está protegida? A Kimoshiro Cybersecurity oferece consultoria em cibersegurança, proteção de dados, compliance, treinamentos, perícia digital e planos contra incidentes cibernéticos. Com um time de especialistas e um projeto personalizado, a sua organização pode seguir com uma trajetória de crescimento seguro. Kimoshiro Cybersecurity. Segurança para quem inspira confiança, proteção que transforma negócio. Valeu, Kimoshiro. E ela, G2 brindes personalizados, então, para você que é pessoa física, pessoa jurídica, que quer eternizar as memórias com brindes super especiais para o seu negócio, para sua empresa, para o seu time, contate agora com brindes ali super exclusivos que vai fazer do teu evento um lugar maravilhoso. E principalmente quando as pessoas chegarem em casa, vão lembrar. Vai ser algo memorável, Isso aí. Quer eternizar? Pega a visão G2 brindes personalizados. É isso, Gu. Aqui na descrição deste episódio, todos os links e descrição dos nossos parceiros e patrocinadores. Chegou o momento de uma pessoa que já estava na nossa Dream List há muito tempo. Exatamente. Pode estar colocando aí, galera. Eu diria que é uma referência para mim e para o Josu, para todos nós, pessoas negras da área, mas muito mais que isso, de pessoas que estão desde quando segurança era mato. Verdade. Nesse mercado. E sabe o que é legal? A gente está trazendo essa pessoa aqui e não é novembro. Isso é muito legal, velho. Você pensou nisso? Sim. Porque novembro é o padrão, mas não, galera. Vamos ter mais pessoas assim aqui, é isso. Exato. Nosso convidado é pai, eu sempre gosto muito de falar dessa categoria, é Sales Engineer na Fortinet, com mais de 25 anos de experiência em tecnologia, especialista em cibersegurança e redes, com histórico de atuação internacional e passagens por grandes fabricantes como Siemens Enterprise, Netscope,
Huawei, focado em proteger infraestruturas críticas e impulsionar a inovação tecnológica no combate às ameaças digitais modernas. Recebam ele, que também, como eu disse no início, é uma de nossas referências aqui no TechSec Podcast, diretamente de Curitiba, Brasil. Solta a voz. Alexandre Sabino. Ale, Sabino, obrigado pela tua presença no TechSec. Muito obrigado pelo convite. Também já é uma realização. A gente só se encontra em eventos, só se viu em eventos, né? Verdade. E é um prazer enorme estar aqui, porque foi muito difícil a gente encaixar a agenda para estar bem de Curitiba e estar aqui em São Paulo e a gente poder encaixar, e ainda bem que deu certo. Muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. É sempre bom ver pessoas pretas com sucesso, e isso me dá felicidade e mostra o quanto é possível a gente alcançar os nossos sonhos e conseguir os objetivos da nossa vida, independente de como a gente seja. Show. Valeu. Da hora, meu velho, da hora. É muito bom ter você aqui, mano. É muito bom ter você na nossa área. É muito bom ter você como nossa referência. É muito bom ter você no TechSec. Obrigado. Eu lembro que a gente se encontrou no evento, acho que faz uns 2 anos. Tempo voa, hein, velho? Sim. Foi, né? Faz uns 2 anos? Foi. E, cara, uma das coisas que as pessoas... Enfim, você já é figurinha carimbada no mercado, todo mundo te conhece. Mas as pessoas julgam muito pelo estereótipo. Mas quando você constrói uma identidade, esse estereótipo se desconstrói. Sim. E, cara, como é lindo ver alguém nos representando como você. Exato. Então, cara, muito feliz de ter você aqui. Obrigado. De verdade. Tem uma comunidade, TechSec, restrita para os participantes, que a galera já tava falando, Sabino tá na agenda e tal, e a galera já tava fazendo festa. Então, meu velho, sabe que você é muito querido por muitas pessoas. Sabino, temos presente pra você. Oh, legal. Vamos abrir depois. E aí, a galera quer saber um momento fun fact, que você tem história pra caramba, mas antes de a gente falar do momento fun fact, a gente vai fazer a nossa autodescrição. Beleza? Legal. Então, eu sou o Josu, um homem negro, uso uma camisa branca, uso um boné camuflado, tenho tatuagem nos 2 braços e uso um relógio no braço direito. Gu. Eu sou Gustavo Marques, um homem negro, hoje de blusa de frio bege, um relógio preto no braço esquerdo. Eu sou Alexandre Sabino, homem preto, estou de camiseta preta, tenho um relógio na mão esquerda. É isso. E vamos para o momento fun fact com o nosso amigo Sabrino. Vai lá, irmão. Vamos lá. Uma história muito boa, remete a quando eu conheci minha esposa. Foi um dia difícil para mim num trabalho. Trabalhava na Siemens na época, estava fazendo um projeto com uns alemães. E lá pelas 2 da manhã foi o momento que eu saí. Eu tinha recém voltado para Curitiba, eu morava em São Paulo, fui para Curitiba. E na hora que eu terminei o trabalho, eu convidei os alemães para vamos tomar uma, né? Vamos esquecer um pouco do dia que foi difícil. Aí ninguém quis sair, eu falei, não, eu tenho que sair, eu preciso sair. Eu nunca fui de sair sozinho. E nesse dia liguei pra minha irmã, eu falei, Flávia, onde é que tem um samba? Aí ela, aqui no Clube 13 de Maio, um clube bastante tradicional lá em Curitiba de forró, enfim. Aí cheguei lá. Sozinho, tomando, já peguei uma garrafa, comecei a tomar uma. E vi a minha futura esposa chegando. Com dois amigos, não sabia que eram amigos, achei que era até um caso dela. E tava ali, tomei uma cerveja, tomei 2, aí vi que os 2 ali não estavam machucando ninguém. E aí chamei ela pra dançar, a gente começou a dançar, começou a conversar, enfim, deu match. A gente viu que ela era amiga da minha irmã, eu não sabia. E ela daí ficou assustada que eu era irmão da Flávia, enfim. A gente acabou ficando. Aí ficamos, dançamos, enfim. Eu perguntei pra ela, onde é que tá seu carro? Né? Ela falou, meu carro tá 2 quadras pra lá. Falei, meu carro tá aqui na frente, então eu te levo. Daí ela, tá bom, né? Queria tirar a casquinha, né? Sim. Aí fui, né? Falei, emocionado, cheguei, estacionei o carro. Aí começou, né, aquele pega-pega, a gente começou a se beijar, só que eu já tinha passado do ponto de dormir no colinho dela. Nossa! No primeiro, dormi tipo uns 30 segundos e quis acordar e continuar lá. Ei, vai pra casa, a gente se fala em outro momento.
Caramba! É mesmo? No primeiro dia, desliguei, né? E aí, depois eu liguei pra ela, enfim, e aí a gente... Que legal. Depois desse encontro, a gente nunca mais deixou de se ver, né? Que massa, meu velho. Já fazem quantos anos? Já vai fazer... Putz, aí você me pega. Foi 2010, 16 anos. A gente não pode. Pode fazer 16 anos já. Que massa, meu velho. Que legal, cara. Adorei a história. Sabino, a gente sempre inicia no TechSec não falando da carreira profissional, da tua atuação hoje, por exemplo, na Fortinet, mas de onde tudo começou. Lá no início, já atuar com tecnologia, com cyber, que era bem nova, nascendo praticamente, já era algo que estava presente nos seus sonhos ou isso surgiu na tua caminhada? Não, isso surgiu aos poucos, né? Sempre gostei de eletrônico, desde de criança. Então, pô, ia arrumar meu videogame, eu mesmo arrumava, né? Eu mandava para consertar, não tinha grana, tinha que... Eu tentava arrumar de alguma forma, fazer emenda, essas coisas. E teve um momento na vida que a gente teve um blackout financeiro da família, eu resolvi fazer Senai. Não por conta de fazer Senai, mas porque tinha Chinec de graça. E fui eu e mais 3 amigos, né? E eles que me convidaram. Eu fui de penetra. A gente fez o teste e eu fui o único que passou. E eu falo que a maior instituição que existe para mim, não teve melhor instituição na vida, foi o Senai. Aí fiz o Senai, fiz eletrônica lá. Então ali eu comecei a aprender lógica, eletrônica, byte, bit. Então eu comecei a ter o contato digital nessa época, apesar de eram circuitos integrados na época, microprocessador antigo, Z80, mas eu comecei a entender bit e byte e foi isso. E quando terminou o Senai, eu não tive oportunidade. Eu fiz até um estágio na época, mas acabou o estágio, eles me mandaram embora. E foi o momento que eu parei de trabalhar. E é só que daí você começa a trabalhar quando eu tinha 15 anos, eu queria continuar trabalhando. Aí aí mudei de... Não, daí uma amiga da minha mãe achou uma vaga de office boy. Orgulho ferido, eu falei, porra, estudei, fiz eletrônica e entrei nessa empresa como office boy. Mas era uma empresa de telefonia, que já mexia com tecnologia, e foi quando eu comecei como eu já tinha feito Senai, eles tinham um contrato com o antigo INSS na época, comecei a consertar telefone. E comecei a ser comissionado por esses telefones, era centavos de real na época. Então eu fazia meu trabalho de office boy, voltava e consertava o telefone. E aí depois de 6 meses fui efetivado para cabista, que eu falo, eu passei por toda a camada OSI, então foi da camada 1, então aprendi cabo, era rede novel na época, depois começou cabeamento estruturado, enfim. E eu comecei a ter esse contato com rede, telefonia, comecei com telefonia, configuração de centrais telefônicas. E para resumir, né, um pouco, eu depois virei um auxiliar técnico como programador de central telefônica grande da Siemens na época. E chegou a internet em 96, 97. E era um acesso bastante restrito na época, né? Sim. Era um acesso, você pagava por hora. Então, quando você pagava por hora, era difícil você ter acesso. E eu dentro do banco, todos os gerentes tinham acesso à internet, eles não usavam, eu usava. A gente usava, né? Eu trabalhava com outras pessoas. E aí foi quando eu comecei a ter o contato com a internet. E aí, pra mim, tinha algo que me deixava muito louco. A central telefônica, ela tinha um cabinho de rede. E sempre falava, você tem que colocar esse IP e essa máscara. Mas na época eu não sabia, era esse IP e esse número, né? E eu não entendia porque se mudasse de /30 para /24, não funcionava, por exemplo. E isso me incomodava muito. Aí foi quando eu comecei a ter um contato, daí eu entrei na Siemens, comecei a trabalhar com integração de VoIP, roteador, Cisco na época, esse tipo de integração. Comecei a estudar o CCNA e eu comecei a entender, né? E aí depois disso trabalhei um bom tempo com rede, trabalhei no Professional Services da Siemens, um bom tempo, foi o que me deu a maior base de redes, né? E a segurança veio em 2015, depois que eu fiz um projeto na África, vim para o Brasil, peguei um projeto de Fortinet, sem conhecer Fortinet,
Nossa, que interessante. Peguei um projeto de Fortinet e aí foi quando eu entrei de cabeça em cyber, né? Comecei com Firewall, como a maioria das pessoas que trabalham com cyber começam em NetSec, né? E desde então eu tô na área. Hoje esse conhecimento de rede, porque tem muita gente esquecendo o fundamento, a base. Sim. A gente geralmente fala sobre isso aqui. Você vê que a nova geração não tá tão atenta a redes ou não? Sim, e é uma coisa que eu falo sempre, né, no meu Instagram lá, que tem muita gente que já começa em cyber, mas não tem o fundamento. É como construir uma casa e não fazer a fundação, né? Você constrói, mas vai ficar meio balançando, né? Exato. E é importante você ter esse conhecimento de rede, né? Porque é a base. Eu falo, independente da qual área de cyber você vai trabalhar, você tem que saber rede. Se você... principalmente a parte técnica, né? Não vou falar na parte comercial, mas a parte técnica, o cara tem que saber isso, né? Que você vai mexer, sei lá, um ataque de um DNS spoofing, né? É rede, né? Você vai fazer uma negação de serviço, é rede. E se você não entende como rede funciona e não tem essa fundamentação, hoje dificulta bastante. E eu vejo que por a gente ter acesso muito fácil a tudo, né? Hoje, antes era o Google, agora é IA, mas antes no Google. Eu já vi que mudou muito a característica do profissional, porque no Google você baixava uma calculadora IP, por exemplo, e fazia. Pô, mas você tem que saber como isso funciona. É verdade. Né? Você tem que saber como aquilo é construído. Depois você pode usar a subnet, porque vai facilitar a tua vida, você não vai, mas você tem que saber, né? E eu acho que isso tá faltando hoje, né? E até um rapaz escreveu para mim no Instagram, eu achei bastante interessante. Ele falou assim, hoje você tira a IA e tira o Google, num troubleshoot, às vezes a pessoa, se tirou a internet, a pessoa não sabe resolver. Sim. E eu dei razão para ele, porque em alguns momentos a gente já percebe isso, né? Então, até um rapaz também falou, pô, às vezes o cara tem dificuldade para saber o que é CVE, qual a diferença CVE para um CWE. Né? Foda, né, velho? Então, essa fundamentação ela é importante, né? Então, uma certificação que traz muito bem isso é o CCNA, tá aí há mais de anos, né? E isso traz essa fortaleza, e é necessário, não tem como viver sem, dentro da parte de cyber, né? É louco, cara, que a gente tá nesse mundo de evolução constante da IA, e que você já começa a ver uma diferença na percepção de pessoas que estão ali porque tem uma IA ao lado, velho. Uhum. Se um dia a IA for desligada, essa pessoa ela tá com um risco de trabalho assim enorme, porque ela tá se apoiando naquilo, sabe? Totalmente, né? Isso é bem maluco. E faz sentido, velho. A gente fala muito de colapsar e esse é um dos tipos de colapso também, né? Porque a gente fala de colapsar tanto do ponto de vista de gap, mas do ponto de vista também de dependência. Sim. Né? Que é um outro tipo de colapso. Eu queria introduzir um ponto aqui, que é um dos itens da nossa pauta, Sabino, que é sobre oportunidade. Uhum. E aí a oportunidade a gente pode dividir em dois caminhos. A oportunidade que aparece, a oportunidade que nós criamos. Uhum. E aí a gente está falando aqui sobre a oportunidade dentro da área de tecnologia. Uhum. Existe uma queixa de pessoas para entrar dentro da área. E dito isso, foi o que eu falei, a gente pode dividir isso em duas frentes. Uhum. E eu vou ser tendencioso aqui em olhar para o nosso povo, beleza? Beleza. Qual que é a dificuldade que você vê hoje? É uma realidade do seu ponto de vista, que existe uma dificuldade para o nosso povo entrar na área de tecnologia, desse assunto chegar. Recentemente a gente fez um trabalho aqui com o Instituto Afro, porque está totalmente pensando em introduzir o assunto de tecnologia para essa galera que às vezes o assunto nem chega. Enfim, tem Mercedes fazendo um trabalho lá com mente binária também, enfim. Então, existe um movimento do mercado para levar o assunto de tecnologia para esse povo. E aí eu queria entender com você se você tem essa visão que de fato está sendo difícil a tecnologia chegar, se a oportunidade ela chega ou se essas pessoas precisam criar essa oportunidade. Uhum. Como que você vê? Eu vejo dessa forma, mas vamos lá, deixa eu botar minhas ideias aqui no prumo. Vejo bastante essa dificuldade porque, né, principalmente a gente fala, a maioria preta hoje é periférica, né?
mora em periferia e não tem acesso, a gente vive, não tem acesso no que a gente tem acesso, né? Hoje a gente tem, porque a gente está no trabalho. Tá na bolha, né? Tá na bolha, uma bolha, que é uma bolha, né? Apesar de a gente fala assim, pô, tem muita gente na área, mas é uma bolha pequena, né? Você conhece todo mundo, né? E só que essas pessoas muitas vezes falam, não, hoje tem tudo na internet, mas essas pessoas não têm acesso à internet, né? Não tem acesso, às vezes não tem um celular para acessar corretamente ali ou ter essas informações. Não sabe pesquisar a parada do IA. Exato, como é que você vai pesquisar algo? Então o que você falou faz todo o sentido, né? De você dar esse acesso. Eu acho que a partir do momento que você consegue levar esse tipo de informação para essas pessoas que estão periféricas e não têm acesso digital, né? O acesso, eu falo, isso é acesso digital, né? Não tem um computador, né? Se a gente consegue levar isso para eles, aí você começa a facilitar. Né? Você falou do projeto agora, esqueci o nome. Mente binária? Mente binária. Mente binária é sensacional o trabalho que fazem, né? Então, isso ajuda a inserir essas pessoas inicialmente no nosso mercado, né? Então eu vejo que falta esse tipo de acesso e é algo que nós temos que fomentar. É um trabalho que eu também estou pensando em fazer em Curitiba, agora dando um spoiler. Eu sempre faço nas minhas perguntas, nas últimas 2 semanas tenho feito bastante pergunta disso, que a ideia é fazer algo nesse sentido mesmo, para dar essa oportunidade, para ter esse conhecimento e também. Conta com a gente nessa aí. Obrigado, então vou contar mesmo, cara. Sim. E é importante. E também eu vejo que existem pessoas que já têm essa oportunidade, já tá dentro do, né? Mas não sabem nem como procurar isso para ganhar esse alicerce. Como né? usar a como oportunidade. Usar a oportunidade, né? Então, isso de pessoas que eu digo que já estão dentro da área de tecnologia. Mas como pessoas pretas é mais esse pensamento, porque a maioria, né, dos pretos estão periféricos, né? É muito mais difícil você ver. Você vê, no universo no qual a gente tá, geralmente é nós 3, mais uns 4. É difícil. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Né? Na tua escola era, né? Ou quando você começa a trabalhar, é você. Né? E na área a gente se conhece. E a gente se conhece. Quando eu falei do estereótipo no começo, é porque nós temos o nosso estereótipo. Isso. E aí quando a gente se vê, porra, velho, gera uma felicidade, tá ligado? Exato, é muito legal, né? Quando você vê assim, pô, vocês estão fazendo um trabalho, cara, é esplêndido. Você fala assim, putz, legal, né? Então uma representatividade para nós é importante, muito importante, né? E dá, como a gente estava conversando antes aqui em off, você dá visibilidade para quem não está e vê que é possível a gente chegar. Vou fazer uma pergunta para você aqui na saia justa. Quando você entrou na área, quem era a sua referência de pessoa preta, assim? Você tinha? Na área... Se é que tinha, né? Pra você na época. Essa é difícil. Que não tinha. Eu não tinha um cara grandão, assim. Teve o Milton que trabalhou comigo, era um grande cabista. Sabia, montar um DG bonito. Mas aí você olhava pra ele e você falava, pô, esse cara, ele é diferente, o Milton. que massa, velho. É isso, tá ligado? Ele é diferente. Era um cara que já pensava... Ele era, como que eu posso dizer? Caprichoso. Fazia as coisas muito de forma caprichada, né? O Milton. E ele que me ensinou também, na época, olha que legal, fazer o cabo, fazer as coisas assim. Então mas foi o único que eu pude trabalhar junto. Depois eu conheci, daí eu já estava mais velho, quando entrei no Netscope, Adilton, pessoas que a gente olhou numa primeira reunião e falou, pô, Negrão, que bom que você tá aí, velho. Que legal. Foi numa primeira meeting e falou, pô, Negrão, tamo junto, que legal você tá aqui. E aí a gente ficou muito amigo, né? Mas você vê como é importante pra gente, né? Porque pra nós é sempre algo desconfortável. É normal, né? Pra nós é assim, não é algo assim. Porque tem um olhar esquisito, né, velho? Você vai chegar tranquilo. Não, se alguém falar que vai chegar, por mais foda que você seja, desculpa aí meu francês, né? Mas... Sim, isso é normal. É normal. Não é normal, mas a gente normalizou. Então, é algo que a gente vai se construindo, vai se moldando. Né? Exato. Mas é difícil, por isso que eu vejo, assim, a importância que vocês têm hoje. Né? Muita gente vê vocês como, referência, os dois lá.
fazer um trabalho excelentíssimo, né? Um trabalho legal, vocês têm patrocinador, tem estrutura, né? Tão bem na área, tão bem empregados. Então é um exemplo para outras pessoas que querem chegar, né? Assim como você é pra gente, meu velho. Eu tenho até uma pergunta mais ampla agora, Sabino, que é em relação a... Por exemplo, hoje no teu Instagram, que a gente vai colocar o QR Code aqui pra galera te seguir. Legal. Eu acompanho as perguntas, os chats ali que você faz com a galera, e muita gente tá iniciando na carreira, muita gente tá na faculdade, etc. E aí, uma ajuda, assim, só pra galera que tá entrando agora. 20 anos atrás, você tava iniciando sua carreira em tecnologia. Olhando pra hoje, você consegue elencar alguma principal decisão que você tomou para que você se transformasse no profissional que você é hoje? Sim. A principal, eu sempre fui... Eu teve uma coragem que chama minha mãe. Legal. Então a principal foi eu ter vindo para São Paulo, ganhando R$1.300 na época. Né? Então a Siemens falou assim, não, o setor vai mudar, você tem que ir. E eu vim pra cá, né, em 2001, ganhando R$1.300. Pô, vai viver em São Paulo? Mas a minha mãe falou, não, vai filho, você tem que ir. Então foi uma decisão, essa pra mim foi a maior decisão, porque em São Paulo eu tive muita oportunidade. Conheci muita gente boa, eu sempre tive sorte de ter pessoas que me ajudaram no conhecimento, eu falo. No conhecimento é uma coisa que ninguém te tira e é onde vai fazer você chegar em outros lugares, né? Seja numa leitura, seja numa conversa de bar, mas que seja uma conversa que vai te alimentar de forma boa. Então essa foi a decisão mais certa, assim, né? Que eu falo assim, é algo que se eu não tivesse tomado, eu não sei se a gente estaria conversando aqui hoje, né? Então eu acho que, for falar assim, é uma coragem. Você tem que ter coragem para fazer algumas coisas, né? E se você tem alguém para chancelar isso, te ajudar, vai apoiar. Eu acho que essa a gente já conversou sobre isso aqui, principalmente com o Alexos, a galera que são de outras regiões e eles precisarem em algum momento vir para São Paulo porque fora do eixo talvez não tenha tanta oportunidade em tech, em cibersegurança. Então, é um ponto. Vocês veem ainda essa oportunidade mais voltada para São Paulo hoje? Eu vejo assim, porque São Paulo sempre tem alguma oportunidade. Se você perder o emprego, você vai ter uma possibilidade, porque São Paulo tem tudo aqui, é muito grande, né? Já eu vejo que cresceu muito para o sul, né? Principalmente a região de Curitiba, Santa Catarina ali, né? Joinville, Jaraguá do Sul, ali tem grandes empresas, né? Então também existem possibilidades. Mas tem um limite também, né? Tem um limite. Faz sentido. O giro aqui é muito maior. O giro aqui é impressionante. Né? Até na capacidade de networking, cara, de estar num evento, de estar mais próximo de um evento, de um café. Sempre você vai encontrar pessoas que podem mais pra frente promover algo. Interessante isso. Interessante mesmo. Falando de forma geral, como o Gu falou, Sabino, o que as pessoas, na sua visão, na prática, né? O que tá faltando pros profissionais que tentam entrar na área e por algum motivo não conseguem? Com certeza essa também é uma das perguntas que bate lá pra você. Bate, e eu vou te falar, acho que uma que não é nem as pessoas. E talvez vocês já tenham visto isso. Eu acho que o job description para um júnior entrar hoje, tem empresa que tá de brincadeira. Tem que é um CISO para júnior. Exato. Né? Você olha lá, o cara é júnior. O cara tem que saber de CIEM, resposta a incidente, tem que saber de firewall, tem que saber de EDR. Cara, um júnior. Proativo, fazer administração executiva. Pode muita gente. Comunicativo e várias outras coisas. Muita gente pode falar, não, tá certo. Eu falei, eu não acho certo. Um júnior não tem. Eu acho que se ele tem a vontade para saber tudo isso, é outra coisa, né? Mas eu sou meio corneta, às vezes no LinkedIn eu dou umas cornetadas nesse job, né? Eu mando, não. Ó, eu acho que não faz sentido isso pro júnior. Sabino, velho, rapidão. Vamos polemizar essa parada aqui. Porque a gente tá com você, meu velho. Sim. Por que você acha que a galera coloca isso? É preguiça de fazer o job description do júnior, do pleno e do sênior? Porque não faz sentido, velho. Assim, eu vejo que ninguém concorda com isso. Mas a galera insiste de fato em fazer exatamente isso, tá ligado? Se você pegar bem, hoje eu falo, a IA ajuda muito, né? Preciso de um job description para um júnior. Beleza, ela vai te ajudar. Mas antes eles pegavam a descrição de certificações.
né? Vamos pegar aqui o CCNA, mais o Competency Security Plus. O júnior precisa ser assim, né? Então, eu acho que tem uma certa, não vou falar preguiça, mas é preguiça, né? Mas às vezes velho. Às vezes porque é questão de você refinar, né? Eu ajudo várias empresas que já tive contato, me chamam, Sabino, você não conhece nenhum júnior? Igual, tem 2 vagas agora para Curitiba e eu conheço alguns caras que dá para indicar, até mesmo pelo Instagram. Então a gente fala mais pela vontade das pessoas. É mais a vontade, a coragem, sim, igual a gente falou antes, do que até mesmo a descrição dela. Teve um exemplo, esses tempos atrás, o cara, Sabino, tá difícil de entrar em cibersegurança, a gente não consegue oportunidade. E tinha uma vaga de júnior em Curitiba. Eu falei, cara, tem uma vaga pra você em Curitiba. Você topa? Ele? Sim. Você vem mesmo? Ele, filho, eu vou. Cara, depois eu só indiquei o currículo dele. Quando eu vi na semana seguinte, o cara tava lá. Arranjou lugar pra morar, fechou a contratação dele via PJ. E aí entrou. Só que foi coragem. E é um cara que não tinha um conhecimento. Mas eu falo, um cara que faz essa mudança, ele já vai ser diferente. Você viu o lance da oportunidade, velho? É isso, velho. É oportunidade. Às vezes eu acho que também tem uma ânsia da galera. Eu tava conversando com um dos líderes lá que eu trabalho na semana passada. Quando você vai fazer um job description de um júnior, pensa aí no que você precisa. Às vezes parece que você tem a obrigação de escrever uma lista. Só escreve uma coisa no júnior. O cara precisa ter força de vontade. Exato. Só isso. Sim. Aí o cara vai sentar na sua frente, ele vai falar assim, meu velho, fale sobre você e tal, ó. O único requisito da vaga, Sabino e Gustavo, é você ter força de vontade. Você tem força de vontade? Me fale um case. Velho, ele pode falar da vida dele, de qualquer coisa. Mas legal isso. Isso é legal. Porque você vai ver se o cara sabe, e aí a partir daí você vai trabalhar o cara. Agora, se você esperar exatamente o que você falou, um job description que o cara fala inglês, francês, alemão, pô, velho. Isso aí Isso já amedronta ali a barreira inicial de inscrição também, de candidaturas. O cara nem se candidata, né? Ele fala, eu não tenho capacidade de fazer parte disso, né? Isso é muito ruim. Então, por isso que é importante, né, a gente ajudar de certa forma, até mesmo as empresas, a gente dar esse feedback, porque isso tem que mudar, né? Se eles estão contratando, isso precisa estar um pouco mais claro, né? Sim. E é algo que é bastante importante, né? E para quem está querendo ser contratado, frustrante se não está correto, né? Hoje você também atua como instrutor e formador de profissionais. Então, a gente já pode falar que você está contribuindo para o nosso mercado de cibersegurança no Brasil. Há bastante tempo, inclusive. Existem características que você conhece ao longo de todo esse tempo de pessoas que se dão bem na carreira, que se destacam na carreira e pessoas que ficam no meio do caminho. Você já citou coragem. Existem outras características que você pode citar, principalmente das pessoas que têm destaque? Sim. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de exemplo prático. Tem um menino, Rafael. Eu posso falar o nome dele porque ele é sensacional, Rafael Silva. Então, ele trabalha hoje no Integrador. E eu conheci ele num projeto em uma empresa de dinamite. E ele era estagiário lá, tinha 17 anos. E ele trabalhava com TI, mas nada de cibersegurança. Era a parte da TI, fazia serviço mais burocrático, 1 hora mexia num servidor, algo assim. Só que toda vez que ele terminava o trabalho dele, ele vinha e ficava do meu lado. E eu falava que ele era um chato legal. Por que chato legal? Porque ele era chato que ficava perguntando tudo. E legal porque o cara queria saber. Ele me remeteu muito ao meu passado, que eu era chato, eu queria saber por que as coisas funcionavam. E fiz o projeto e ele todo dia comigo. Mas por quê? O que é CNMP? O que é IP? Por que tá aqui? Falei, pô. E a gente explicava pra ele. E aí acabou o projeto, né? Voltei pra empresa que eu trabalhava. E aí apareceu uma vaga, precisava de um... Não, eu falei pro diretor, falei, cara, tem um menino bom aí. Se a empresa não quiser, acho que dá pra puxar. Cara, não deu outra. A empresa não quis ficar com ele, ele era estagiário. A gente teve que falar com a mãe dele. Ele tinha 17, ainda ia pro exército.
Aí começou a estudar, né? A gente chamou ele, começou a trabalhar com a gente. Hoje ele é um dos caras mais diferenciados. Ele tirou CISP, pra você ter ideia, com 24 anos agora, né? Então, e não foi de tirar, ele manja. Ele é um dos melhores caras do sul de wireless hoje, de troubleshooting wireless. Bacana. Né? Então é isso, é vontade. E até eu brinco com ele, né? Ele tava querendo terminar o namoro pra só estudar. Eu falei, pô, cara. É mesmo, velho. De verdade. Então é isso, né? Cara com sede, né, velho? Com sede de aprender. E ele é algo que ele vai estar muito. Ele vai crescer muito ainda. Ele tá com 24 anos, eu acho. Ele vai crescer muito, né? Então, para segurar esse menino aí, vai ser difícil. Ele vai parar só em Marte, eu acho. Essa curiosidade é algo que destaca, velho. E é isso que eu falo, acho que é vontade, como você falou. Precisa ter vontade de aprender. E ter, eu falo, não só vontade, humildade de não saber. Tá, se você não sabe, pergunta. Por isso a importância de você conversar com todo mundo, né? Pô, cara, você não vai saber de tudo. Né? A gente não sabe de tudo e uma hora você vai ter que pedir, mas tem que ser humilde em perguntar. Eu acho que essa é uma grande virtude que tem. E quando você tem essa virtude de perguntar, vai te abrir uma outra oportunidade de conhecer a pessoa também. Né? E saber de outra forma, né, meu Saber velho? de outra forma, exato. Onde você geralmente capta networking? Contatos hoje, cara, geralmente eventos, né? Então, eventos a gente conhece bastante gente. Gosto muito. Pela internet hoje, pelo trabalho que faz, a gente começa a conversar com muita gente e eu tento responder todo mundo, né? Para ser algo mais pessoal, né? Não algo. Eu não ganho nada na internet, mas para dar o retorno. Às vezes é só uma palavra que a pessoa quer, né? Só um direcionamento, só tá faltando alguma coisa. Então, é nessa forma. Acho que o trabalho dessa oportunidade, né, onde a gente está hoje, né, a Fortinet hoje possibilita eu conversar com muitos clientes, muita gente. E então, essa conexão com as pessoas só vai crescendo, né? Mas eu acho que é mais nesses eventos, nos trabalhos, né, nos clientes que você vai. Acho que a cordialidade, né, de você ser... não falaria educado, né? Mas querer saber da vida do outro, assim, de uma forma plena mesmo, sem você... Sem interesse. Sem interesse, exato. Eu acho que faz sentido, né? Pô, nunca, não sei se já se pegaram, mas já tentou trocar ideia com a mulher do café que tá na tua empresa? Que Exato. Da hora que é. Às vezes a vida que ela tem, ou por que ela tá fazendo aquilo, ou o que já trabalhou. Cara, às vezes é um tapa na cara, Sim. Só que é uma possibilidade, né? Às vezes conheceu o filho que tá precisando de emprego, trabalha na área, e foi aquele momento daquela conversa que você vai dar a oportunidade. É muito louco isso, é verdade. louco. Essa tua carreira hoje como Sales Engineer, se você fosse explicar para alguém o que você faz no dia a dia, eu sei que essa pergunta já surge porque eu acompanho você lá no Instagram, mas como é o dia a dia de um Sales Engineer? Ah, legal. Bom, a gente apoia, né, o comercial, falando o vendedor, né, para quem às vezes não está na nossa área. Então a gente apoia o vendedor, que é o comercial. Apoia tecnicamente, né, então o vendedor, o comercial, muitas vezes ele acha oportunidade dentro de um cliente, né? O cliente tem as suas dores, as suas dificuldades ou uma solução que ele deseja. A gente entende essa solução, né? Preciso colocar um firewall para proteger a minha empresa da internet. Então, a gente vai definir o tamanho desse firewall, quantos usuários vão ter, se precisa se conectar com outros serviços, né? Então, a gente apoia tanto o comercial nessa parte técnica, quanto os parceiros que vendem os nossos produtos, né? Então, a Fortinet não vende direto para um cliente. Nós temos parceiros que são certificados, que têm conhecimento, né, até mesmo de outros fabricantes. Sim. E eles trazem muitas vezes é um projeto mais complexo, eles trazem para a gente validar, tá tudo certo, tá. Então, oferece uma proposta para o cliente. Vocês têm que ser os mestres, tecnicamente falando, da solução que vocês vendem ali. Isso, tem que conhecer, né? E numa empresa do tamanho que é a Fortinet, tem várias pessoas. Você não consegue, são muitos produtos, muitas soluções.
E não é impossível saber tudo. Então você vai ter que chamar alguém, muitas vezes, para te apoiar nesse sentido. Mas é legal porque você tá sempre correndo atrás do rabo, enxugando gelo. Né? E é duro, né? Tem uma hora a gente que tá com tecnologia, você tá... Agora pior, né? Mas você tá sempre enxugando gelo, porque você tem que saber, tem que ver o IA, né? Tá vendo automação, tá vendo outras soluções. Mas é gostoso, para quem gosta e quem tá com gás ainda. Eu já tô ficando mais velho, né? Mas, mas ainda tenho gás para isso. Mas... Um dos grandes desafios, e nós já falamos, faz tempo que a gente também não puxa esse assunto, eu quero trazer para cá. Você veio de empresas globais, falando, e essa oportunidade de viajar, de conhecer pessoas estrangeiras, isso já facilita também o teu entendimento no idioma inglês. Mas como foi a tua relação com o inglês no início? Você já falava? Você precisou aprender na luta, durante a sua trajetória? Como que foi isso? E qual a importância do idioma para a formação em cibersegurança? Eu falo, hoje o inglês tem que ser parte, né? Eu acho que daqui a pouco você não precisa ter, vai ter um chip atrás e você vai falar inglês, né? Até os óculos já traduzem simultaneamente, né? Mas quando eu vim morar em São Paulo, que eu fui fazer o CCNP... Eu nem sabia que IP era árvore pra mim, né? Aí fui fazer o CCNP. A primeira prova que eu fui fazer já fiz errado, troubleshooting. Né? Na época não tinha tradutor. Vou botar no Google Translator. Né? Não existia isso. Então eu peguei essa apostila de troubleshooting e não esqueço disso. Tinha um dicionário Aurélio. Ia traduzindo as frases mais ou menos do que eu entendia. Eu acho que era isso, né? E, enfim, fui fazer a prova. Primeira prova do CCNP, eram 4 na época, não eram 3 como é hoje. Aí fui fazer a prova, comecei, aquele inglês bem mequetrefe. E eu já tinha feito umas aulas de inglês, né? Eu tava vindo, mas não tinha manha. Sim. Aí fui fazendo a prova, no meio da prova falei, cara, já reprovei nisso aqui, já tava desanimadaço, cara. Fazendo a prova, terminei a prova, precisava tirar 739, 736 eu tirei 739. Passei, falei, nossa, agora eu tô grande. Mas aí eu vi a importância, aí foi quando eu comecei nessa época a fazer e ainda até hoje eu tenho 3 aulas por semana. Isso é bom. E eu faço particular, né? Então, 3 vezes na semana, porque... E você se encontra no fogo muitas vezes, ainda enrosca, a gente não é nativo, né? Mas é isso, tem uma hora que você tem que perder a vergonha, na verdade, a vergonha te mata. Mas se você se faz entender, né? Acho que facilita muito, E a gente aqui no Latam, né? Todo mundo se faz, uma grande maioria se faz entender, né? Então... Sabe o que eu vejo, cara? Quando essas pessoas, americanos, ingleses, vêm pra cá, eles gostam de tentar falar o português e não tem nenhuma vergonha. Exato. E nós, brasileiros, ainda gostamos. Cara, legal que você tá tentando. Por que nós fazemos diferente? Pois é. É um medo, sabe? Caramba, eu vou falar com a pessoa ali... Será que ela vai me zoar ou vai achar que eu sou burro? Sabe? Mas é isso que ele falou, tem muito a ver com a vergonha do que se criou Criou-se uma inverdade. Cara, só vai. E aí você falou de nativo, né? E você tem que falar o mais perfeito possível. Exato. E aí eu vejo pessoas que falam super bem, que falam, mas eu não falo como nativo. Foi o que você falou, você tem que se fazer entender, pô. Exato. Não é? E várias entrevistas que eu acompanho de empreendedores falando inglês, eu falo, nossa, e aí você começa a comparar, você fala, ele não é fluente, mas ele tá trocando uma ideia e sendo entendido, sabe? E é isso, essa é a importância. É sobre isso, cara. Essa é a importância, e dá ter essa coragem, coragem, né, de querer falar, aprender, e tem gente que tem essa é uma cara de pau boa, né, vai lá, mete as caras, né, e às vezes você tá num happy hour, daí você já tá, você vê que você coloca o tradutor, né, que é a cerveja. E já fica calibrado. Aí o cara já tá fluente e segue, né? É exatamente isso. Todas as vezes que eu precisei falar inglês assim, e já passei em entrevistas em inglês, foi quando eu falei, cara, vou sem medo, vou falar aqui o que vier na telha. Exato. Passei, velho, conversei de boa. Foi você, né? Fui eu. Pega a visão aí, galera. Sabino chegou na área,
um homem negrão. E aí? Qual foi o desafio que você se deparou na vida, na sua carreira, sendo uma pessoa preta? A gente sabe, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente vê olhares até hoje, a gente sente coisas. Mas eu acho, Sabino, que hoje pro Josu é mais fácil. Já tem um nome no mercado, já tá numa empresa consolidada e tal. Pro Gustavo, a mesma coisa. Pro Sabino, a mesma coisa. Mas nem sempre foi assim. Então qual foi o seu maior desafio, meu velho, que você se deparou por conta da sua cor? Você falou, pô, velho, caramba. A gente, né, se fosse elencar tudo que a gente passou nós três, só nós três, dá um livrinho. Né? Dá um livrinho, né? A gente sabe disso. Aí é só quem é pra saber, né? Muita gente fala que é mimimi, mas é só quem vive isso que sabe, né, meu velho? Sabe, né? Então, como a gente falou nos bastidores, né? Isso sempre ocorreu. E eu quero trazer isso porque eu falo que meu pai me deu poder, né? Meu pai, ele me fortaleceu com relação a isso. Ele tinha uma frase que ele falava: respeite para ser respeitado, né? Até remete à frase do Sabotagem, né? Respeita para quem tem, né? Então, respeite para ser respeitado. O que fugir disso, faça o que tiver que fazer. E então foram várias, assim, se for falar várias situações. Eu tive uma situação logo que eu iniciei minha carreira, que era, eu passava cabo, tava debaixo de uma mesa assim, igual a gente tá aqui, apertando o espelho ali, né, abrindo o espelho, passando o cabo aqui, a mão tudo suja, eu odiava fazer aquilo, mas era parte do jogo. E nisso, uma cadeira do gerente daquela bancada, ele caiu no espelhinho que tava solto. Ele meio que desequilibrou. E eu tava com uma chave de fenda na mão, né? Embaixo, o cara desequilibrou, eu levantei, desculpa, que eu acho que você não viu que tava aberto. Aí ele falou aquela frase que a gente adora. Tinha que ser. Cara, eu levantei com a chave, falei, termina, mas tava tudo errado na minha vida na época. E eu falei, termina essa frase, eu vou furar o seu olho, desse jeito. Vou te climpar. É aquilo, vou te climpar, era basicamente isso. Porque saiu do respeito, que era uma frase que eu levo, a bandeira que eu levava, coisa que meu pai me deu, né? Termina nisso, o cara arregalou o olho, ficou aquele climão, porque daí era na época, onde eu trabalhava no Banco do Brasil, era uma mesa cheia de estagiário, assim. Então, e era esse gerente. Esse cara falou isso, eu levantei com ódio nisso, o meu supervisor tava com muito calma, Alexandre. Eu falei, não, ele vai terminar. Não tinha nada na época, ainda bem que não aconteceu nada. Mas com sangue no olho pra fazer justiça com a minha mão. Sim. Né? Não tô certo, mas cara, a gente, às vezes, eu falo, Deus me protegeu de não ter feito nada de errado. E nisso, todos os estagiários olhando pra mim, eu olhando aquele climão, meu chefe foi lá e saiu. Desci, daí fui no banheiro chorar de raiva. Depois, esse cara me evitava, né? Passava lá, ele evitava, não olhava, ou se tava vindo, desviava. E foi legal que eu conheci todos os estagiários, as estagiárias, fiz amigo e ia pra festa com eles depois. Mas foi a primeira situação, assim, né? Foi a primeira situação. Depois tiveram outras, né? Acho que assim, teve uma que já tinha dread, tava chegando numa empresa e muita gente, fui lá para resolver um problema que eu não queria, mas eu tinha que ir. E o gestor da área tava lá no final. Nesse inteirinho eu tinha que passar no meio disso. E sei lá, tinha umas 80 pessoas assim. E aí o cara gritou de longe assim, o Bob Marley. O Bob Marley. Cara, eu vim balançando a cabeça até chegar nele. Falei assim, cara, e daí foi aquele silêncio que precede o esporro. Foi ficando silencioso, assim. Sim. Ficou silencioso, eu cheguei lá, dei o prazer, Sabino. Qual é o problema? Ele sentiu a febre, não falou nada. Ficou com aquela cara vermelhona, de vergonha, ou sei lá. Caramba, velho. E
E aí fiz o que tinha que fazer, terminou e tudo bem, né? Então foram algumas, né, situações. Tem uma outra boa também, essa foi legal, foi no interior de São Paulo, numa usina. E eu falava com esses caras na época de frame relay, Cisco, QoS, aquelas coisas, VoIP. E falava sempre com esse cara por telefone. Até hoje eu não esqueço o nome dele, mas não vou falar. Mas eu sei o nome dele. E falava com ele sempre por telefone, não sabia como eu era, né? Na época a videoconferência era ISDN. E aí tava dando muito problema. O meu chefe na época falou, você pode ir lá? Eu falei, posso. Aí viajei até lá, cheguei. Nisso que eu cheguei, cumprimentei esse cara. Aí esse infeliz ligou pro meu gerente de projeto, que era o meu parceiro na época. E falou assim, porra, vocês mandaram um mano pra cá, ele vai resolver? Olha aqui. Desse jeito. Só que o cara ligou me zoando. Daí foi fazer alguma coisa, eu falei, não, deixa comigo, cara, deixa comigo. Era pra eu ficar uma semana. Ajustei QoS, entendi o que estava acontecendo com o frame relay, deu um dia eu achei o BO. Já no segundo dia de manhã, tudo funcionando, o cara louco de feliz que estava tudo funcionando, todas as usinas funcionando, né? E eu falei, vou ficar mais um dia, porque se der um BO, né, aí eu tô por aqui. Cara, no terceiro dia eu fiquei lá, só observando. Aí no final, cumprimentou o cara louco de feliz. E, pô, que legal, cara, obrigado. E que tava um BO muito grande, ele, obrigado e tal. Falei, tranquilo. Aí eu fiz assim, igual o mano. Imagina, o cara era gestor. Eu peguei assim, toca a mão aqui, só pra te mostrar. Falou, mano, tamo junto. Falou, mano, tamo junto. Aí o cara já se ligou na hora, vermelhou. Se precisar de nós estamos juntos, nós fazemos. Mas falando igual o mano com ele. Desliguei nisso, fui embora. Depois eu conheci os caras que trabalhavam com ele. Os caras foram à loucura, né? Porque... Mas eu quebrei o cara, né? Então, eu falo, essa falta de respeito por estereótipo, por essas coisas, pega muito, né? E até não é um problema, mas algo que eu acho que é importante, que minha irmã me deu, ela me falou uma coisa esses tempos atrás, uns anos atrás, quando eu comecei a deixar o dread crescer, ela falou assim, você não sabe a importância disso. E eu não entendi, falei... Demais. Você não sabe a importância que você tem com um cabelo desse no meio que você trabalha. Porra, demais. Você não tem ideia. Eu não tinha ideia. E hoje, né, a gente que tem um contato na internet, né, vocês aí, é algo tangível para muita gente, né? E é uma visão que falar, existe a possibilidade, não tem por que você ter dread, né? Na época a gente, né, mal podia ter tatuagem, um brinco, sim, né? Mas ter dread então piorou, um cabelo afro mais diferente era pior ainda. A gente, né? tinha que raspar o cabelo, né? Meu apelido era Salgadinho. Porque eu era careca, cara. O meu era X. Lembra do X? Lembra, X. Tem até um ponto que é polêmico, mas eu sinto que é importante nós falarmos aqui, que é a capacidade, por exemplo, você é um cara foda, você tem destaque na tua profissão, uma família legal, uma família bonita, você é um destaque de profissional, certo? Certo. E eu também me reconheço como isso. Mas é cansativo, e isso o Mano Brown falou lá atrás, é cansativo ter sempre que exercer um papel de destaque? Ter sempre que ser foda pra ser reconhecido? Por exemplo, nesse case que você citou, você precisou ser um cara foda tecnicamente pra você ser reconhecido. Apertar a mão do cara e o cara fala, pô, esse cara aqui me apoiou. Como é pra você ter esse peso nas costas de, caramba, eu sempre preciso ser foda. O dia que eu... Boa pergunta. Ficar um pouco menos do que eu sou, eu vou perder oportunidades, as pessoas não vão me... Você não pode tirar 10, tem que sempre tirar 11, 12, né? É sempre uma coisa que falavam, né? O martelo pesa 2 vezes pra nós. Exato. É assim, né? Cara, é chato pra caramba. Pô, é muito cansativo, muito chato, cara. né? Então, um exemplo prático, eu tenho certeza que vocês já tiveram isso. Você tá bem vestido, tá num lugar... Pô, você é jogador de futebol? Padrão, velho. Né? Você é artista? Isso é muito chato, cara. Sim. Muito chato, né? E a minha esposa, né? Minha esposa é branca. Ela foi sentindo a febre quando a gente começou a ficar junto.
né? De pessoa te parar num shopping pra vir perguntar se você é um artista, cara. Se você é um jogador de futebol, mas por que o sucesso de um preto tem que ser baseado nisso? Isso né? é louco, cara. Pô, eu tava agora... E isso é preconceito, viu, galera? Isso é preconceito monstro. Porque a galera acha que isso pode ser um elogio, tá ligado, velho? É só pra deixar claro. Eu tava em hotel recentemente e me pararam assim, falando, onde que você joga, assim? Eu falei, que viagem, velho. Tipo... Pergunta pra mim que eu falo onde ele joga. Aí o Jesus sabe. Você ia terminar, meu velho. Não, eu ia falar também, eu tava no final do ano, férias com a minha família, em Foz do Iguaçu. Cara, o cara teve a capacidade de esperar eu, a minha esposa, meus filhos, no elevador, porque era um hotel de alto padrão, né? Perguntar o que eu fazia. Isso, e assim, entre eles não existe esse tipo de pergunta, Você pergunta pra alguém? Não pergunta. Eu coloquei... Entendeu? Cara, então essas coisas que não entendem, né? Porque você tá no lugar errado no ponto de vista deles, né? Porque é sempre normal você tá sendo... Você servir, né? No nosso histórico, né? Então, meu velho. Isso é foda. Desculpa meu francês de novo. Não, velho, fica à vontade. É engraçado, né, velho, essas histórias, porque assim, é engraçado pra nós aqui, né? Eu tinha uma ABM e uma vez eu fui... A polícia parou do meu lado. Padrão, né? Tá tudo bem, velho. Esse carro é de quem? É meu. Aí você faz o quê? Aí, cyber, vocês concordam que cyber é uma... As pessoas não sabem o que é. Não sabem o que é. Não dá pra explicar muitas vezes. Aí eu acho que o cara achou que eu tava tirando um barato. O que é cyber? Pô, velho, o cara achou que eu tava tirando um barato. Aí você explica... Mas qual é o nome da empresa? Só vai dificultando, tá ligado? Parece que você tava dificultando. Mas exatamente o que você falou, Gu. Numa circunstância contrária, essa pergunta de onde você trabalha, com o que, nem ia ser colocada, tá ligado? Não existe. Como se você não pudesse ter o que você tem ali. Exato. Entende? Exato. E aí me pega eu, Josu, em casa, rolando o feed, Scrollando. vi um vídeo. Opa, eu conheço esse cara. Primeiro, esse vídeo me impressionou pela tua coragem, e aqui sendo bem transparente, para falar sobre salário. Que no Brasil, não só na nossa área, mas pro brasileiro é um tabu você falar quanto você ganha, quanto eu ganho e etc. E ali, se você for ver esse vídeo, tem várias camadas. A primeira é que ele já pensa que você é um artista, já vai falando o que você faz, etc. Se você é músico, e você fala que é da cibersegurança, ele já se impressiona. Esse vídeo bombou de visualizações e com certeza você ganhou muitos seguidores e pessoas curiosas para aprender contigo ali como se tornar um profissional, como você se tornou em cibersegurança. Conta pra gente, pra quem ainda não entendeu a história desse vídeo, que você tava no aeroporto com a tua família, e o que é que eu quis dizer aqui. Vamos lá, foi bastante icônico, né? Algo que não esperava. Eu tava voltando de Maceió com a minha família, com a minha mãe, meus filhos. Então tem muito influencer hoje que fica fazendo entrevista, né? E esse foi um deles. Então muita gente achou que era combinado. Falei, putz, se soubessem. Tava chegando, né? Cheguei em Curitiba, no aeroporto de Curitiba, aí o cara perguntou o que eu fazia. Primeiro, como você disse, perguntou se eu era artista, porque eu tava de preto, tava com tênis de basquete, né? Eu falei, não, sou um system engineer, trabalho com cibersegurança, né? E ele, cibersegurança, legal, né? Eu falei, uma área muito boa, né? Expliquei um pouquinho. Dele, e dá pra tirar um dinheiro bom? Eu falei, dá pra tirar, tranquilo, né? Dele procurou, mas quanto que ganha? Eu falei, né? E eu falei isso, cara, aí bombou, né? Tá lá nos vídeos desse cara. Muita gente me falou, pô, você é louco? Minha mãe falou, pô, pra que falar? Eu falei, mãe. Cara, esse vídeo viralizou, saiu em muitos canais ali, muita gente fez react. Exato. E muita gente duvidando, falando que era mentira, porque cai nessa conversa que a gente teve anteriormente. Não é normal, né? Mas muitos apoiando, falando, puta, cara, que legal, cara, que bom, cara. É bom muito ver, né? Muitos presos falando, pô, que bom ver um negrão bem, cara. Que bom. Isso é bastante importante. Pô, muita coisa boa. Se você for pegar o feed do cara, é mais positivo do que negativo, né? Então... Aí tem cara que tava me chamando de Naldo, né?
Eu falei, Naldo não, Sabino show, pega aí. Eu não sei se você sabe, Sabino, mas em vários canais, várias páginas negras e assim, que são bombadas de conteúdo negro, site Mundo Negro, etc. Você saiu nesses sites. Eu vi o da Africanize. O Africano. Isso. Saiu esse aí saiu também. E dá uma olhada nos comentários de caramba, olha que interessante isso, que referência, que legal ver um negro nessa posição. O teu próprio dread que você falou há pouco, isso já é muito marcante, velho. Um cara com dread, com esse visual, estando na área, sabe? Não tá numa caixa. Você não tá numa caixa. Na verdade, assim, porque a gente tem que se adaptar, né? A gente brinca aqui, e você conhece a piada, você coloca a fantasia de Faria Limer pra você... E é verdade, meu velho, tá ligado? Você não pode ser você. Só que você tá sendo você. É isso que eu tô tentando dizer. Exato. E eu vejo que tem movimentos interessantes aqui. Por exemplo, Josu de Boné. É um cara que não tá numa caixa. Sim. Sabe? Então isso gera nas pessoas que estão do outro lado. Caramba, eu posso ser o que você falou lá no início. Eu posso ser eu atuando em qualquer área que eu queira, sabe? Exato. Então, sensacional. E é engraçado, né? Você me remeteu uma história, até acho que é legal falar. Porque quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, teve um diretor de uma empresa que falou, cara, quando você vai cortar? Aí foi quando eu entrei na primeira crise. Eu falei, cara, não é possível que um cabelo vai fazer diferença no que eu posso entregar. Que legal. Foi a primeira crise, assim. Nossa, pesado, né, velho? Pesado. Né? Pra gente novo, eu era bem novo. Tinha uns 24 anos, assim. Então, é engraçado, né? Foi a primeira, eu falei, não, cara, dá pra ser o que... Né? A gente tem que ir se posicionar. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu era careca porque a gente tinha que ser careca. Exato. Tinha que ter a fantasia do... Eu sempre tive o cabelinho do Cris lá. Tive o cabelo quadradinho. Eu era o Thiaguinho. Mas eu acho que eu falo, é necessário a gente conversar, porque muita gente não sabe, né? Sim. Eu tive um feedback muito bom de uma pessoa da Fortinet. Ela chorou, mano, na minha frente, que não sabia. Eu fiz uma postagem no Dia da Consciência Negra, que ela falou, não imaginava que isso acontecia. Ela me falou com um olho cheio de lágrimas, assim, me deu um abraço, cara, bastante acalento, sim, com bastante acalento. E eu falo, não, é necessário. E quando eu fiz esse post, eu fiquei com medo de colocar no LinkedIn, né? E eu falei, as pessoas precisam saber, né? Muita gente que trabalhou comigo em várias épocas falou, cara, eu não imaginava isso, cara, sempre com um sorriso, sempre feliz. E não sabia que tudo isso acontecia, né? Então... Você é um cara muito diferente, assim, eu tenho muito orgulho de te ver, de estar falando com você, cara. Também tenho de vocês, vocês sabem o quanto. Porque é como se a gente voltasse a muitas coisas que já aconteceu com a gente, sabe? É muito foda mesmo. O Gu falou muito bem, velho. Porque até você falando do seu pai aqui nos bastidores, você falou aí agora também, de uma base de família, meu velho. Isso vale muito, tá ligado? Exato. E eu brinquei aqui, que não era novembro, porque é normal a gente falar sobre esse tema, porque o nosso podcast aqui ele não é um podcast aberto, ele é um podcast nichado, velho, pra nossa área. As pessoas que estão assistindo aqui assistem por conta de segurança, cibersegurança, etc e tal. Então esse tema a gente traz muito aqui em novembro, mas a gente prega que a consciência ela tem que ser todos os meses. Todos os dias. Né? Enfim, não tem um mês ali é só para celebrar ali, né? Mas enfim. E aí quando a gente traz esse tipo de reflexões, e foi o que o Gu falou, de uma pessoa que quebra isso, sai da caixa, meu velho. Porra, não tem valor. Não tem nem palavras. É loucura. E aí você tem uma bagagem muito técnica e assim, fortíssima do ponto de vista técnico. O que você tem visto do mercado? Que o mercado busca hoje pessoas técnicas mais profundas em determinado tema, determinado nicho, por exemplo, AI, cloud, rede, etc. Ou hoje o mercado busca pessoas mais generalistas, que sabem um pouco de cada coisa? Eu acho que são os dois, mas eu sempre falo, né? Generalista, você vai chegar no momento que você não vai saber superficialmente de tudo, né? E eu acho que especialista, né, ou você sabe de determinados assuntos,
eu acho que te dá mais possibilidade de crescer. E as empresas muitas vezes querem esses especialistas, né? Então você vê nos grandes fabricantes, são os caras que são especializados em algumas soluções, né? Generalista em algumas, mas especialista em uma em específico. Isso acho que faz a diferença até pro profissional, para ele se destacar. Sim. Né? E então o generalista vai sempre existir, mas eu digo para as pessoas, principalmente no Instagram, cara, se especialize em alguma coisa. Tem vaga para todo mundo. Tem possibilidade para todo mundo. Por mais que vai ser especialista em firewall, cara, vai ter vaga para você. Sim. Pode ficar tranquilo, né? É claro que você tem que olhar outras coisas, mas eu acho que o ponto é ser especialista mesmo, assim. Acho que as empresas buscam esse conhecimento mais específico, né? Apesar do job description lá falar de várias coisas, sempre tem algum ponto que você vai ser o destaque. E é o que vai muitas vezes te colocar na posição mais adequada para aquela vaga, enfim, né? E hoje você vê IA como um risco? Nem um pouco. Nem um pouco? Eu acho que ela vai fazer parte. Ah lá, isso é a primeira vez que a gente escuta. Eu vejo assim, muitas profissões, elas vão deixar de existir. Por exemplo, eu não programo. Não tô falando que o programador vai acabar, longe de mim. Mas eu não programo. Mas se você usa o Codex, por exemplo, é um programador do teu lado. Você pede tudo para ele, eu não sei programar, mas eu quero isso aqui, eu quero que você mude essa linguagem fonte. Natural. E aí você tá fazendo aquilo para você. E você fala, cara, que da hora, não preciso do programador. Né? Claro, tem outras questões, mas para mim, que eu sou sales engineer, preciso fazer alguma coisa para facilitar a minha vida ou para, de repente, tratar algum tipo de dado que eu quero, isso aí me ajuda, né? Então, eu acho que ele vai ser uma parte, eu acho que profissões, algumas vão acabar, né? Por exemplo, resposta a incidente, a parte... Nível 1. Nível 1, cara... Já era. Já era. Acho que a automação, ela vai comer isso com farinha. Mas tem outros pontos que o lado humano, ele vai ter que existir, né? Sim. Isso não tem jeito. Mas você vai estar numa outra posição, né? Tem coisa que tá difícil justificar, às vezes você quer... Quer tentar manter, né? Até pensar em desenvolvimento de pessoas, que é o que a gente tá falando Sim. aqui também. Cara, eu quero um júnior, quero um estagiário, um assistente. Tem coisa que você não precisa mais. Um bot ali já consegue fazer para você. Então é um momento que você se encontra num... Caramba, qual que é o meu papel como um gestor de pessoas, focado no desenvolvimento do país, de uma empresa e etc. Exato. Pega um cara que tem força de vontade, pô. Então, mas você precisa fazer com que não só você decida, mas com que seus gestores tenham esse mindset, essa mentalidade de quero mais headcount do que investir ali num Anthropic, um OpenAI da vida. Exato. Cloud Code agora. É a do momento. Isso aí é aterrorizante. O que isso aí tá fazendo? Mas O que o Sabino tá vendo pro futuro? Do ponto de vista de tecnologia, eu sei que você pode falar de IA e tal, mas que você fala assim, cara, pensa no momento que a gente tá brisando aqui, todo mundo. E aí você tem uma viagem e fala assim, cara, no futuro eu vejo o cyber desse jeito. Que é a sua viagem, talvez não tão viagem, tá ligado? Com base até nas suas viagens, nas suas conexões com outros países, nas suas trocas, no que você tá vendo. E aí talvez, por isso que eu falei, às vezes talvez pode ser uma viagem para quem não conhece, mas você fala, cara, isso já é uma realidade. Eu vejo, principalmente em cyber, eu estava discutindo isso até com um amigo meu essa semana, né? Eu acho que hoje as soluções elas são muito parecidas, né? Muito iguais, uma ou outra diferença, mas se for pegar fabricantes, né, vendors, basicamente é meio que, vou generalizar, né, igual, né? Então você vai entregar o pacotão lá, eu preciso de um pacotão de solução, mas eu acho que tá indo para esse tipo de... A tecnologia tá indo para esse tipo de conceito, algo mais unificado, algo mais automatizado, algo que... Integrado, né? Acho que isso é parte. Só que você tem que ter alguém para... Tem que ter alguém para pilotar isso, né? Para entender isso. E não vejo pessoas
saindo desse contexto, assim. Muita gente tá se preocupando, o negócio falou, pô, será que IA vai substituir? Não, é uma outra forma de se trabalhar. Você vai ter que ter uma outra forma de visualizar tudo isso que está acontecendo. Né? E eu acho que futuramente a gente vai ter que ter a capacidade de se adaptar a esse novo mundo. É o que já está acontecendo hoje, né? Uhum. Então, eu acho que hoje pra gente falar em 5 anos pra frente é difícil. É muito difícil, né? Tudo mudou muito rápido, né? Muito rápido, né? Hoje você não consegue, você falar assim, o ChatGPT a gente não falava em 2021, né? Então, olha o que isso cresceu. A gente tá falando, mas é a generativa agora. Aí tudo muda, né, velho? A gente falou do Cloud Code aqui, né? Cloud Code chegou, todo mundo só fala do Cloud Code, velho. Há 2 meses a gente nem falava disso. Nem falava disso. E aí só Cloud Code agora, velho. É do momento, assim. É verdade, velho. O co-work mesmo. Exatamente. Muito louco. Então é muito difícil, assim, de a gente achar, putz, o futuro. Cara, daqui a pouco a gente tá falando, daqui 5 anos, talvez todos nós tenhamos um robozinho lavando a louça pra nós. De tão natural que vai ser, né? Eu tô aqui generalizando, mas... Eu fico louco nisso. Sim, mas faz sentido. Até extra pauta aqui, eu sou pirado em teoria da conspiração. Você pode falar, mano, você é louco. Você abre meu YouTube, é só isso. A Joyce lá, minha esposa, ela fala, para de ver esse mentiroso. Esse cara é mentiroso. E aí tem um cara que ele tem uma tese que ele fala assim, ó, daqui um tempo, isso tá muito próximo, todo mundo vai perder seu emprego, pô. Porque o ser humano, ele vai perder o propósito. Você, por exemplo, não vai ter teu emprego, o mitos da Anthropic vai roubar teu emprego e etc. Você, como não tem um salário, olha que loucura. O governo mundial... Já vi isso aí. Você vai ter um salário mundial, assim, um valor... Um crédito. Uma ajuda, né? Isso. E aí, com base nas coisas que você faz pra sociedade, pro mundo, seu crédito é maior e menor, mas é um crédito que você vai ter. Não é mais o Você trabalho. não vai precisar trabalhar, porque vai ter um robô fazendo um trabalho por você. Então, o ser humano, ele perderia teu propósito, porque não vai ter isso. Eu quero ser System Engineer. Não vai ter um robô fazendo. E aí, como vai ser esse ser humano no futuro, tendo esse crédito, podendo ir no mercado, porque tudo vai continuar acontecendo. E aí eu fico vidrado nessas coisas, e aí começo a me preocupar, e aí você entra numa ansiedade maluca de, caramba, eu preciso produzir, fazer minha vida em 10 meses. E é muito louco, velho. Muito louco isso aí. Quando a gente começa a pensar, é possível várias coisas. Eu tava conversando com um amigo meu, falando mais ou menos isso, talvez ele tenha visto esse vídeo. Eu falei, cara, tem uma hora que o mundo vai ter... Todo mundo vai ter um salário só. Eu acho que era basicamente isso. Um salário. E aí, cara, tudo já tá sendo feito, você não precisa se preocupar, né? E é muito ruim pensar desse jeito. Sim. Cara, como que eu vou viver assim? Qual a tesão da vida, né? E assim, eu não vou falar que eu desacredito não, velho. A Joyce fala, você tá ficando louco com isso. Não, ô Joyce, faz sentido, pô. Faz sentido. E aí tem, por exemplo, o Elon Musk falando, os próximos 30 meses vão fazer mais milionários do que os últimos 30 anos. Caramba. Louco, por conta dessa produtização que a galera tá... Que é muito rápido, né, velho? Você faz um produto que você não precisa conhecer, as pessoas compram porque estão na sede daquilo, você ganha um dinheiro, mas será que é isso a vida? Caramba. Louco. É louco. Mexe com a gente, né? Mexe. Mas toda a teoria da conspiração tem algumas pitadas de verdade, velho. Sim. Por isso que faz sentido. É muito louco isso, pô. Eu entro nessas viagens aí também, sem trocar com o Gu. Mas você pensa, agora você deu brecha pra gente viajar junto. É isso, é sobre isso. O cara lá na época do... Vamos pensar no primeiro carro. Os caras vão lançar um carro, nós não vamos precisar mais de charrete, de cavalo. Os caras, você é louco, não faz sentido nenhum, velho. Mano, não vai precisar, os caras só vai colocar um líquido lá dentro, que é a gasolina. E os caras iam falar, mano, que viagem, não faz sentido, a gente tem cavalo, velho. Cavalo é um transporte, tá ligado? Exato. Então, assim, parece que é tão distante, mas, velho, não é, tá ligado? Não é. E a gente fala, né, a mudança antes, a gente fala, pô, foi lá 100 anos atrás. Né? Mas se for ver no tempo, é pouco tempo, né? Agora a gente tá falando de tempos bem menores, Mais né? encurtados, né?
Mas é muito rápido. É muito louco. Cara, eu trabalhei na Ford em São Bernardo. A gente tinha um data center lá gigante, velho. E eu lembro quando o Nuvem tava nascendo assim, hypada, sabe? Se popularizando. Ninguém falava que, isso aqui não vai ser útil um dia. Exato. Foi o carro que eu falei. Você trouxe um exemplo mais... todo mundo falava, velho, é isso aqui nosso coração, é a portinha ali com a tua autenticação pra entrar, só entra pessoas autorizadas, é ali que tá a nossa vida, sabe? É no break, o ar-condicionado gelando, todas aquelas máquinas, não precisa mais, pô. É muito louco. É louco. Você viu e os caras que... isso acontecer. Imagina os caras que tinha call center. Exato. Que tinha planta de call center gigante, assim, que... Não sei se vocês já foram em algum call center. Sim. Mano, você entrava no call center, assim, era gente pra caramba, assim. Quando veio a pandemia, o cara do prédio do call center, mano, acabou com o cara, velho. Porque, assim, hoje os call center funciona remoto, velho. Sim, pô. Então até o cara do prédio, ele teve que se reinventar e vender aquele espaço ali pra alguém, porque aquela estrutura não precisava mais. Até o cara que climpa cabo, pô, esse cara não existe tanto mais, igual antes. Porque muitas vezes já vem pronto, ou já tem algo que já faz pra ele sozinho. Cara, não sabe as corzinhas lá, tirar, a ordem, né? doía, velho, de tanto tirar aquilo. 1 minuto no terminal, Josu. Boa, vamos para o minuto no terminal com o nosso irmão, nosso amigo Sabino. Tá pronto? Vamos lá. Então bora. Então vamos para o minuto no terminal com o nosso amigo, nosso irmão Sabino. Sabino, fala pra gente quem te inspira. Quem me inspira? Meu pai. Livro ou um filme que o Sabino recomenda pra galera? O livro é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Boa. Um livro que todo mundo tem que ler. Em uma palavra, network. Necessário. Certificação ou prática? O que pesa mais? Prática, porque a certificação só vai validar aquilo que você sabe. Muito bom. Agora é um conselho rápido para quem ainda não conseguiu a primeira oportunidade. Seja persistente, não desista. Faça o que tiver que fazer, que vai dar certo, vai aparecer. Legal. Uma frase que você leva para sua vida. Respeite para ser respeitado. Sabino em uma palavra? Feliz. Muito bom. 100%. Saindo do minuto no terminal, entramos pro momento Bora Conscientizar, que é aquela tua mensagem final para todos os nossos telespectadores, assim como diria Raul Gil. Vamos lá. Eu acho que percalços na vida todo mundo vai ter. A dificuldade ela vai aparecer, mas seja persistente, tudo vai dar certo se você pensar de forma positiva. A vida já veio para você não fazer as coisas. Então, seja persistente, faça, acredite nas pessoas. E eu falo, seja cordial com todo mundo. Com todo mundo. Desde a pessoa que está te servindo até o seu presidente, quem seja. Mas seja cordial, isso só vai te trazer benefício. Sabe o que me vem à cabeça? Nunca tenha medo do seu inimigo. Quando não é você. É isso aí. É isso aí. O que você achou da tua experiência aqui no TechSec Podcast? Que bom que deu certo. Queria ouvir um pouco dessa sua experiência hoje. A gente sempre assiste, né, e vê outras pessoas. Às vezes a gente acha, como é a nossa preocupação normal como um bom ser humano, fala assim, nunca vai ter capacidade de estar num ambiente como esse. É engraçado, né, a gente falar isso, mas... E a gente querendo aqui já. É verdade. Né, eu falo uma grande oportunidade, muitas vezes as pessoas não sabem, né, um pouco da gente. Eu acho que é legal falar um pouco da história, acho que cyber é algo que vocês fomentam, é parte do TechSec, mas eu acho que uma parte da tecnologia que vocês trazem muito aqui, essa parte humana, né, falar, além de SEC, falar o que faz o mundo girar, que é o ser humano. Eu acho que isso é bastante importante, então isso me deu mais vontade de estar aqui com vocês, né? Eu falei para vocês aqui em off, de ver vocês com esse projeto, né? Eu tive a oportunidade de perguntar como é que isso começou, então é um projeto bonito, um projeto valioso, algo que
Vocês têm um respeito já bastante notório aí no ambiente de SEC. É algo que vocês fazem com bastante dedicação, apesar de vocês ainda trabalharem, né, num CLT, que não é fácil sair do teu trabalho e vir para cá. Exato. Então fico bastante feliz pela oportunidade, né? Agora ainda sei ainda mais sobre o trampo de vocês e a gente fortalece, né, principalmente a nossa comunidade, né, a nossa comunidade preta, que eu falo que é importante eles verem essa possibilidade de chegar onde vocês chegaram, onde eu cheguei, né, que existem caminhos para serem feitos. E para mim isso aqui é demais, cara. Foi algo muito bom de poder falar para outras pessoas, poder receber, né, vocês me receberam aqui de braços abertos, a tua equipe também. E muito obrigado por da hora, meu velho, me dar essa oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz por isso. O Josu já disse uma vez aqui, eu não lembro o episódio, ou se foi off, mas quero dizer aqui, parecido com aquele filme Pecadores. Eu acho que nessa nossa conversa hoje, os ancestrais, eles estavam aqui dançando, sabe? Do teu lado, do meu lado, do Josu, porque pra mim esse é um dos melhores episódios pra mim, aqui no TechSec. Eu sempre gosto de ranquear os episódios que eu faço. Sou seu fã, cara. Desejo muito sucesso. Você é um orgulho pra nação, eu diria. É isso aí. Além de cibersegurança, e saiba que você tem um cara ali que tem um carinho enorme por ti. Obrigado. 2 caras, acredito. Exatamente. E eu exatamente. por vocês da mesma forma. Feliz demais de ter você aqui, meu velho. Enfim, o Gu acabou de narrar muito bem. E eu tenho certeza que quem não te conhecia passa a te conhecer já te respeitando muito. Então, obrigado, meu velho, pelo que você faz, pelo que você vai fazer. Conta com a gente no projeto lá de Curitiba. A gente Como vai o Gu para falou, lá, pô. Se a gente puder apoiar de alguma forma, a gente está à disposição. Legal. E eu vou fazer uma reversa aqui rapidinho. Boa. O cara pediu pra você cortar os dreads, certo? Uhum. Então, por mais pessoas com dreads no mundo de cyber, dica do Sabino. Sabino, tô querendo deixar uns dreads, sempre tive vontade. Como que eu faço? Olha pra câmera ali e fala. Deixa o cabelo crescer e não passe gororoba. Faz com agulha de crochê que fica bonito. Muito bom, velho. É isso, galera. Antes de encerrar esse super episódio do dia de hoje, agradecendo aos nossos parceiros Apura Cyber Intelligence, Qualys, Bifish, Kimoshiro Cybersecurity, G2 brindes personalizados e você, TechSec, que nos acompanha. Muito obrigado. É isso. Até o próximo episódio e bora? Bora conscientizar. Valeu. É nóis. Muito bom, cara. Gente. Este episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Apura, Qualys, Bifish, Kimoshiro e G2 Brindes.